Tarará. Olá, Thiago Skyler aqui de novo. Caramba, venho com uma nova reflexão bastante bacana sobre a vida. A vida, ela é cheia de fases, muitas fases, e, cara, venho percebendo algo muito interessante. Bendito de um vento. Ah, Cada fase tem coisas únicas, como por exemplo sensações, pensamentos, ações, ideias únicas, coisas únicas daquele momento. E algo muito bacana que acontece é que mesmo que a gente viva tudo isso em cada fase, a gente só se dá conta mesmo daquilo quando essa fase acaba. Tem muitas coisas que a gente, por exemplo, certas músicas você escuta vamos dizer assim, numa determinada fase, vamos dizer assim, por exemplo, quando você tinha 13 anos. E quando você tinha 13 anos, tinha coisas específicas de quando você tinha 13 anos que aconteciam na sua vida. E aquela música, por exemplo, se você ouve hoje, você lembra, caralho, eu lembro como era. E isso é muito bacana, muito interessante, é muito interessante, porque faz a gente refletir, né, sobre as coisas que a gente viveu, faz a gente perceber as nossas origens, tudo o que moldou para chegar nesse eu de agora. Isso é muito bacana, mas algo muito interessante dessas fases, como eu disse, é que você não percebe quando se está vivendo, tipo, você sente as sensações, você escuta determinadas músicas, pensa certas coisas, tem determinadas ideias, determinados objetivos, passa algumas dificuldades, alguns problemas seríssimos em alguns casos. E quando acaba, você percebe, porque como eu disse, cada fase ela é única, cada fase tem suas sensações. É como se você tivesse, por exemplo, é como se você tivesse mergulhado em uma água com uma determinada temperatura. A partir do momento que você meio que sai e entra, vamos dizer assim, você está dentro de uma piscina com uma determinada temperatura, um pouquinho mais fria, e você de repente sai para uma que é levemente mais quente. Você lembra, dá um leve choque térmico e você se lembra como era a água que você estava antes, né? Mas no caso das fases, não tem como você retornar. Você consegue lembrar, caramba, era assim que eu sentia. Mas não dá para você retornar. O máximo que você consegue fazer é sentir uma fração daquilo. Por exemplo, uma música. Você ouvia tal música em uma determinada fase. Na sua atual fase você reouve, não sei se existe essa palavra, você reouve aquela música e você sente. É como se tudo voltasse. Só que ainda assim é uma fração. É uma fração de tudo que você viveu. Porque o que você viveu de fato, a percepção e tudo mais daquela situação, não tem como replicar. Como você consegue replicar uma situação onde você tinha, sei lá, 10 anos, você não tinha preocupações, você tinha determinados brinquedos, por exemplo, gostava de assistir determinados desenhos. Como você replica isso se hoje você não vive mais nessa situação, por exemplo? No meu caso, tô com quase 19 anos de idade, aí eu vou completar, né? Mas, tipo, eu já sou uma pessoa bem mais responsável,
Já vivi muitas coisas, né? Apesar de eu estar começando minha vida agora, né? Porque 19 anos não é muito. Mas ainda assim, não tem como. Não tem como retornar àquela situação. É simplesmente impossível. Isso é muito legal e demonstra que é muito importante aproveitar o presente. Porque, por exemplo, determinadas pessoas que quebram cabeça, tipo, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer no futuro, não sei o que, não sei o que. Tipo, não vive no presente, vive sempre pensando no futuro. Ela não aproveitou agora. Isso, vamos dizer assim, a longo prazo, é algo muito triste. Porque pensa, você chega no final da vida e você não consegue sentir, não perceber nada dessas fases. Você não consegue sentir esse sentimento de nostalgia. E o que é a nostalgia, né? A nostalgia é basicamente, vamos dizer assim, uma saudade de algo que você não consegue ter mais. Isso é muito legal, só que da mesma forma que a nostalgia, ela acaba sendo muito bacana por você conseguir, vamos dizer assim, reviver algumas coisas do passado, também não devemos nos prender a ela. Porque, por exemplo, vamos dizer que você teve muitas aventuras, você passou certos momentos com, vamos dizer assim, seus primos, sua família em um determinado local, e você passa muitos anos, né? E você volta para aquele lugar. Não é a mesma coisa, porque querendo ou não, é uma fase diferente. Em alguns casos, isso você vai até se decepcionar por não ser a mesma coisa. E é muito doido isso, porque isso também acontece, por exemplo, com comida. Comigo aconteceu bastante. Eu lembro que quando eu era mais criança, né? Mais moleque mesmo, eu, por exemplo, gostava muito. Tipo, tinha algumas coisas que eu gostava, algumas coisas que não, quando criança, né? E uma coisa que eu gostava muito era morango. Por exemplo, uma bolacha de morango, bolo de morango, ou com algumas coisinhas de morango assim, né? Tipo, morango era o meu sabor favorito. Só que quando eu tava nos meus. Acho que isso foi quando eu completei 10 anos, 11 anos. Cara, tipo, a bolacha que eu amava de morango, de comer, bolacha, biscoito, eu não vou entrar nessa parte, mas aquela que é recheada, isso, recheada. Que tem o recheinho e, no caso, aquela que são dois círculos com recheinho no meio. Eu gostava muito, muito, de paixão mesmo. Só que em um determinado momento eu fui comer e eu senti tão estranho, tipo, que foi que houve aqui? Eles mudaram o sabor porque tá tão ruim. Porque tá tão ruim. Algo que eu gostava tanto se tornou ruim. Não era tipo, o sabor do morango não era o mesmo. Ele mudou. Só que olha que doido. Eu lembro como era que eu sentia. Porém, se eu for provar agora, não é a mesma coisa. Isso é muito doido. Da mesma forma, tinha coisas que eu não gostava, que hoje em dia eu gosto muito. Ou aprecio bastante, né? Para ver como são situações e fases. Eu não gostava no caso de frutas, não gostava de melancia, abacate, mamão, manga, tantas coisas que eu não gostava e hoje em dia eu gosto. Da mesma forma, olha uma fruta muito curiosa que eu gostava bastante de comer quando criança e hoje em dia eu não aprecio tanto. Goiaba verde. Isso mesmo, goiaba verde. Não sei se alguém se identifica aí comigo, mas eu gostava muito de comer goiaba verde porque no quintal da minha avó tem um pé de goiaba, até hoje ainda tem. Só que, tipo,
o máximo que você conseguia comer dessas goiabas era quando elas estavam verdes, porque não dava tempo de delas amadurecerem, porque uma hora eu via algum inseto ou algum pássaro e detonava as goiabas, né? O que era uma tristeza, porque a gente nunca conseguia pegar essas goiabas, né? Mas a gente comia as goiabas verdes, tipo eu, meus primos, minhas tias, meus tios, e era muito, muito bom. Tipo, a gente pegava a goiaba, partia com a faca e ia comendo. Delicioso. Alguns casos, eu acho que eu lembro que eu não gostava tanto, mas algumas vezes a gente comia até goiaba com sal. Olha que situação curiosa. Mas isso é muito doido pensar nessas coisas, né? Porque são coisas realmente de fases. Porque, por exemplo, coisas dessa época que eu gostava, hoje em dia eu não gosto mais. Coisas dessa época que eu não gostava e hoje em dia eu gosto. Olha que, mano, que coisa maravilhosa. São coisas simplesmente que você só percebe quando se vive. É muito louco essas coisas, né? Aliás, olha uma coisa bastante curiosa de questão de fases. Eu não bebia água. Eu não bebia água. Não bebia praticamente nada. Eu comecei a beber água quando eu. Deixa eu ver. Quando eu completei meus 15 anos de idade, do nada eu pensei, vou beber água. Vou começar a beber água. Eu vi em algum lugar alguns benefícios que tinha de beber bastante água. Comecei a beber. Curiosamente, isso trouxe alguns benefícios muito grandes para a minha vida, porque eu não bebia água e eu tinha alguns problemas bem sérios que eu não entendi o porquê que eu tinha. Mas a partir do momento que eu tomei água, assim, com o tempo, né, querendo ou não, eu fui percebendo, caramba, eu não sabia disso. Tipo, eu tinha algumas coisas que eram bem complicadas e essa simples substância essencial da vida, literalmente essencial, fez toda a diferença. Por que será, né? Não é nenhum dos principais componentes para a vida. Mas é isso que é bacana, sabe? Viver o presente. Viver o presente. Acho, não sei se é mindfulness o nome disso, mas é muito legal isso. Não ser o tipo de pessoa que reconhece que existe passado, futuro e presente, mas que não se prende a coisas que não são o agora, né? Tipo, não se prende a todo momento. Porque uma hora ou outra a gente tem que pensar em algo do passado. Por exemplo, vamos dizer que aconteceu uma determinada coisa do passado e você precisa lembrar aquilo para realizar alguma coisa agora. Aí você tem que usar esse conhecimento, né, por assim dizer. Da mesma forma, você tem que tentar, vamos dizer assim, prever o futuro para se dar bem em alguma determinada coisa. Isso é muito louco mesmo. Mas quando você se dá conta desse viver o presente e dá conta dessas fases, as coisas terminam tendo um pouco mais de sentido. Porque às vezes você não. Você, no caso disso que eu estou dizendo aqui, a principal reflexão é que você não consegue retornar a essas fases. É impossível. O máximo que você vai conseguir fazer é sentir uma fração daquilo. Então, o que é melhor a se fazer nesse caso? Viver o presente. Aproveitar o máximo do presente que você consegue. Viver cada segundo. Eu ouvi uma frase um dia que, aliás, tem duas frases muito interessantes que eu já ouvi, né? Uma que, inclusive, eu já ouvi em fases diferentes. Olha que bacana. Mas vamos dizer assim, na época que eu comecei a refletir mais, né, sobre a vida, eu ouvi uma frase muito interessante sobre isso de viver o presente, né? Viver cada dia como
Deixa eu ver se eu lembro bem. É isso mesmo. É viver cada dia como se fosse o primeiro e dormir cada noite como se fosse a última. É uma frase que você até fica um pouco triste com as coisas, né? Você pensando, cara, como assim viver cada dia como se fosse o primeiro e cada noite como fosse a última? Mas essa frase, ela representa o dar o máximo, viver o máximo aquilo, tendo em mente que em algum momento você acaba. É uma coisa muito bizarra de pensar que em algum momento a gente acaba. Mas é justamente o acabar que dá sentido à vida. É muito louco isso. Mas da mesma forma tem outra frase que eu vi há um tempo atrás. Aliás, essa frase do que eu acabei de dizer aqui, ela foi do esqueci o nome do cara, infelizmente. Mas essa outra frase que eu tenho, que eu pensei assim bastante, né? Venho pensando bastante nesses últimos tempos, principalmente com essa reflexão de agora, né? Que eu já venho refletindo isso há algum tempo, mas agora tô refletindo e registrando, né? É uma frase do Alan Zoca, uma frase muito, cara, uma frase muito boa, caramba. Não fique triste porque acabou, fique feliz porque aconteceu. Isso é muito, muito bom, porque faz você pensar que cada coisa tem seu ciclo. E se você fica triste porque algo aconteceu, algo terminou, é porque aquilo era muito bom. Porém, tudo tem seu ciclo, tem um começo, tem um fim. E isso é uma frase muito boa para você ficar feliz por ter tido a oportunidade de ter vivido aquilo. Isso é muito bom. Muitas memórias, isso é muito bacana. Às vezes eu penso que, assim, muitas coisas boas aconteceram na minha vida, algumas ruins, algumas complicadas, algumas muito boas, mas às vezes eu ainda. Eu acho que realmente eu pensaria assim, se eu tivesse, por exemplo, no meu leito de morte e alguém me perguntasse, e aí, sua vida valeria a pena? Eu responderia que se eu tivesse a oportunidade, eu viveria tudo de novo. Seria filho dos meus pais, teria o mesmo irmão, mesma avó, mesmos tios, ter vivido todas as mesmas situações, cada amigo que eu tive, cada vivência, tudo. Porque querendo ou não, foi tudo isso que virou isso. E aí vem a seguinte reflexão também. O que você é? Você é um produto de tudo que você viveu ou você é o que você quer ser? O que você quer ser? O que você, o que fez você pensar em querer determinadas coisas? Fases, fases, fases. Esse, querendo ou não, é o prazer da vida. É o maior prazer da vida. Muita gente se pergunta, qual é o prazer da vida? Qual o sentido? O que eu devo fazer na vida? Não sei o quê. É algo tão besta, tão idiota que é até engraçado.
Qual é o sentido da vida? Viver. A vida é complexa, a vida é bela, às vezes nem tanto, mas olha que coisa bacana. Quando você se dá conta, tudo tem um determinado equilíbrio. Porque se existe um momento de tristeza, pode ter certeza, vai existir um momento de felicidade. Se existe algo ruim na sua vida, pode ter certeza que algo bom irá acontecer. Enfrente a vida como ela for, aconteça o que acontecer, dê o seu melhor sempre. Viva com o máximo de intensidade que conseguir. Apenas foque no presente.